abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 2. Na aula passada, a nossa professora, ela finalizou no versículo 15. Mas nós vamos retroceder um pouquinho para a gente pegar o gancho para darmos continuidade. Porque o versículo 16, ele é uma continuidade do versículo 11. Do que inicia no versículo 11. Então, só para a gente relembrar e pegar o gancho para a gente continuar a aula. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A nossa vida é como uma viagem numa autoestrada, né? Onde há várias placas sinalizadoras, indicando um caminho seguro. Assim é a nossa vida aqui na Terra. E a Bíblia, ela coloca diante de nós essas placas, essas sinalizações para uma vida segura, uma vida reta, para uma caminhada sem acidentes. Então, temos essas placas que são advertências, que são conselhos, que o livro de Provérbios traz para nós colocarmos em prática na nossa vida. Então, no versículo 11, está falando que o bom siso te guardará. O bom siso, o que é o bom siso? É o bom senso, é a prudência. E a inteligência te conservará. Então, nós precisamos ser governados por esse bom senso, por essa prudência, né? E utilizarmos da inteligência que o Senhor nos concedeu também, para trilharmos um caminho seguro, um caminho de retidão. Então, nós precisamos sim ser regidos pela sabedoria. Caminhar ladeado pelo bom senso e pela inteligência é fazer uma viagem segura, com a garantia da chegada certa ao destino desejado. E aí, nos versículos seguintes, o autor, ele começa a nos dar diversos conselhos, né? Aí ele fala, né, que a inteligência te conservará. E aí vai, no versículos 12 e 13, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então aqui nós aprendemos a não andar por caminhos de trevas. Nós precisamos entender que nós não podemos andar com pessoas que caminham na maldade, né? Um dos segredos da sabedoria é nos apartar, nos afastar do mal e daqueles que praticam deliberadamente a maldade, né? Pessoas sábias, elas buscam andar com aqueles que vão nos levar para mais perto de Deus, com pessoas que também buscam essa sabedoria. Versículo 14 e 15, que fala: que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Existem pessoas que simplesmente não apenas escolhem andar no caminho da maldade, mas elas se alegram com a maldade. Pessoas que ao roubarem de alguém, elas dão risadas de alegria, e é uma alegria perigosa. Pessoas que ao cometerem um ato de latrocínio, o que é um latrocínio? É quando você rouba, mas você mata a pessoa para segurar o seu roubo, né? Eu quero um carro, eu vou roubar o carro. Então eu simplesmente chego ali diante do motorista, eu só não digo para ele, dá licença do carro. Não apenas isso, mas mata aquela pessoa que acabou de sair do carro, mata, para não ter perigo dela se voltar, dela atrapalhar aquele assalto. Isso é latrocínio. E essa pessoa, ela se alegra, ela enche o sorriso no rosto e conta para os seus comparsas, aqui, o carrão aqui. Matei, mas olha aqui. Então, são pessoas que têm alegria na maldade. E Provérbios nos alerta a nos livrar e a não andar com essas pessoas que se alegram com o mal, que se alegram no caminho da perversidade. Então, é um conselho valioso. Um conselho rico para nós. E agora começa no versículo que a gente vai dar continuidade, né, da lição passada, o 16, mas que dá continuidade lá do versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Versículo 16. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com
palavras. A gente vive numa cultura em que, antigamente, homem podia trair, mulher não. Vocês se lembram dessa fase? Aí o feminismo, né, esse movimento que veio pleiteando os direitos iguais de homens e mulheres, ao invés dele propor assim, olha, vamos estabelecer a régua de padrão moral. Mulher não pode trair, o homem também não, é o que a Bíblia nos diz. Essa é a régua da palavra de Deus, para homens e para as mulheres. Mas o feminismo, ele veio e falou assim, olha, homem trai, mulher também pode trair. Ora, o que importa é ser feliz, ter múltiplos parceiros. Então o feminismo, ele veio e copiou os vícios masculinos e trouxe para a realidade das mulheres. Então hoje nós estamos vivendo uma decadência moral absurda, onde a traição, ela rola solto de ambos os lados, de homem, é de mulher, de todo mundo, é o tal de ninguém é de ninguém, né? E pode tudo, não pode proibir, tudo é permitido, e a gente está vivendo isso, mas a Bíblia é categórica, e a verdade continua prevalecendo para as nossas vidas. A régua moral da palavra de Deus, ela não mudou, ela permanece a mesma, para homens e para as mulheres. E aqui o texto começa a nos advertir do perigo que é a vida da mulher adúltera, né? Sendo que a sabedoria é não correr atrás de aventuras sexuais, que nos afastam, né, da presença de Deus. Mas nós devemos afastar os pés da promiscuidade. É isso que ele vem nos alertar. E ele fala o seguinte, a mulher adúltera, ela pode ser até uma fonte temporária de prazer, mas no final é caminho de morte. E essa regra, ela continua valendo, porque os princípios de Deus, eles são atemporais. Eles vigoraram ontem, eles vigoram hoje, eles vão vigorar eternamente. Eles não mudaram. Amém? Versículo 17, continua ainda falando sobre o adultério. A qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. Aqui está falando da mulher adúltera, né, que é casada, que deixa o homem, a aliança que ela fez diante de Deus, e ela corre, né, para trazer outros homens para sua cama. Veja bem, o casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher na presença de Deus. O adultério, ele rompe, ele quebra essa aliança, ele quebra esse pacto entre o casal, que foi feito na presença de Deus. Então, queridos, quando há o adultério, não apenas afeta ali o cônjuge, mas afeta, é uma desobediência, é uma afronta ao próprio Deus, porque a aliança que foi estabelecida ao casal, ela foi feita diante de Deus. Então, você está traindo também o próprio Deus, quando há o adultério, né? Então vamos lá, versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. O homem que caminha para a cama de uma mulher adúltera ou vice-versa, que a regra é para todos, ele está preparando uma forca para ele próprio. A mulher adúltera, o homem adúltero, o adultério, ele é uma armadilha que traz a morte. Ele é uma armadilha que traz a destruição. O texto, ele é muito claro, queridos, e nós precisamos viver conforme a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus nos alerta a viver uma vida de santidade e de fidelidade. Mas aí muitos podem falar assim, mas eu preciso de umas emoções, né, e tal. O coração precisa, o estômago precisa sentir borboletas, né, ali voando e tal, essas emoções. Só que saiba que esse prato de emoção, esse prato que apetece aos olhos, ele contém veneno de morte ali dentro. E ele vai trazer morte, tá? Então, esse prato que encanta os olhos, ele mata as vidas. Esse é o alerta do livro de Provérbios. Versículo 18, 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida.
Veja bem, a traição, o adultério, ele não começa de uma forma escancarada. Normalmente ele acontece na sutileza. É um gesto sutil, é uma lisonja, é um elogio, uma troca de olhar. Então ele vem na sutileza. E quando a pessoa ela vai indo, né, ela vai alimentando aquele sentimento, aquela atração, ele vai alimentando. A pessoa acha que tem domínio, fala, na hora que eu quiser eu saio fora. Queridos, quando se dá por fé, não tem como voltar atrás mais. Lá no meu trabalho, eu peguei há uns tempos atrás uma medida protetiva de urgência. Então, o que eu faço? A gente pega dos plantões inúmeras medidas protetivas, né? Não pode aproximar da vítima por tantos metros de distância, não pode entrar em contato por qualquer meio de comunicação, telefone, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. Sob pena, né, de prisão, então a gente entrega esses documentos para as pessoas. Então, são muitos. Então, normalmente eu pego, quando eu vou dar ciência para parte, seja por telefone, seja pessoalmente, eu só leio o dispositivo, eu não vou ler as histórias. Porque é muita coisa, não dá tempo de ler história. E eu fui intimar um rapaz dessa medida protetiva, e ele falou assim, não, porque eu não fui o primeiro amante dela, ela já tinha um amante em outro lugar, né, em outra cidade e tal. E aí ele começou a falar uma história tão cabulosa, eu falei, gente, que história esquisita. Intimar amante de medida protetiva, eu nunca vi isso. A gente intima marido que mora junto, é companheiro, né, que está ali no mesmo ambiente doméstico, familiar, na casa, no mesmo lar. Mas amante, aí eu fui ler a história no papel. E realmente era como o rapaz estava falando. A mulher, ela trabalhava, ela tinha uma filha adolescente. Então, assim, uma vida super ativa, queridas, e ela ainda tinha tempo de ficar em site de relacionamento procurando pessoas. E nesse site de relacionamento, ela conheceu esse rapaz que era um motorista de aplicativo. E ela começou a ter um caso com ele, né? Ele pegava ela no trabalho, ia para o motel, aí devolvia ela lá no setor, ela ainda fazia academia, uma vida super atarefada. Eu não sei como que ela tinha tempo ainda para ficar em site de relacionamento e traindo o marido dela. E aí o que aconteceu? Foi ficando chato, né? Porque o caminho do diabo é assim, né? Ele atrai, depois ele desvenda que você está numa lama, né? Na imundície. E aí ela falou, não, eu quero sair fora. Aí ele falou, nananina, não. Se você não quiser sair comigo tal dia, tal hora, eu vou contar para o seu marido. E aí começou a chantagear essa mulher o tempo todo. E ela ficou refém daquele homem, porque ele ia contar para o marido dela. E aí, gente, ela não aguentou. Ela foi na delegacia, registrou ocorrência, contou para o marido, virou um escarcéu. Eu não sei o que virou esse casamento, o que virou essa família, eu não sei. Mas, olha só, ela achou que ela conseguiria sair fora, ilesa, sem ninguém ficar sabendo. Gente, o caminho do mal é engano. O caminho de Satanás, das trevas, é caminho que leva para a morte, para a destruição. Não tem como você pensar que você vai ter segurança no caminho do mal. Não existe isso. Então é isso que o texto vem nos alertar, né? Você tem ali aqueles momentos de prazer, mas ele leva para a forca. Ele leva, é uma corda que vai no pescoço para matar, para destruir. E destrói. Não é só a vida da pessoa envolvida ali, não. Destrói o casamento, destrói o marido, destrói a vida dos filhos, afeta a igreja, afeta a sociedade. A traição é realmente um caminho de morte. É isso que a Bíblia diz. Embora o mundo, as novelas estejam dizendo que não, que é normal, o que importa é ser feliz, essa felicidade ela é passageira, ela é uma miragem no deserto de uma fonte, mas ela não tem fonte, ela tem mais calor, mais sede, mais destruição. A Bíblia, sim, é uma fonte de vida. Eu vejo que muitas vezes o caminho que o diabo apresenta é igual aquele quadro antigo que existia antigamente, né? É o caminho que leva para o mal, aquela porta bem larga, uma multidão caminhando por aquela porta, né? Tem ali
até congestionamento ali, naquela porta larga, de tanta gente que caminha por ela. Mas é o caminho que leva ao inferno, que leva à morte eterna. O caminho da palavra, ele é um caminho estreito. Sim, ele é, que exige renúncia, que exige entrega, que exige rendição. Mas é um caminho que te leva para a vida. Porque Deus, ele é fiel, nós podemos confiar nele, porque ele não vai nos levar para um caminho que vai nos decepcionar. O caminho do Senhor nos leva para um caminho de vida, vida abundante, vida eterna e vida plena. Esse é o nosso Deus. Vamos lá, versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Então, ele começa a mostrar aqui o seguinte, primeiro, você vai renunciar ao mal. Você vai renunciar à vida de pecado. E agora você vai andar com pessoas de bem. Você vai pelo caminho da retidão. Então, renunciou o mal, o pecado, essa vida torta, vamos andar com pessoas que buscam a Deus, com pessoas que nos levam para a presença do Senhor. Essas pessoas têm que ser o nosso círculo de amizade íntima, pessoas que amam o Senhor e que nos aproximam de Deus. Não que nós não possamos ter conhecidos que estão no pecado, até porque nós somos chamados para influenciar as trevas, no meio das trevas. Não é verdade? A levar o caminho, a luz, a brilhar, a resplandecer, a luz ela vai brilhar nas trevas. Mas uma coisa é você levar o caminho da salvação, brilhar, influenciar. E uma outra coisa é você ter uma pessoa como sua amiga íntima, né, que vai compartilhar dos segredos do seu coração com pessoas que andam nas trevas. Não dá certo. As pessoas para estar caminhando conosco na intimidade tem que ser pessoas que amam o Senhor e que nos levam para perto de Deus, ok? Versículo 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. 22. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas arraigados. Aqui, gente, é um contraste, mostrando qual será a consequência do que anda reto, do que anda na justiça, do que anda no caminho da obediência, e aquele que é ímpio, que anda no caminho do engano, no caminho da maldade, da perversidade, do pecado, da promiscuidade. Qual é a consequência? Veja bem, aí fala, os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados na terra. E os aleivosos, né, são os desleais, os enganosos, os traiçoeiros, eles serão desarraigados da terra. Ou seja, eles serão destruídos. Essa é a consequência, esse é o final. Mas aí muitos podem se perguntar assim, mas Merilane, eu já andei no caminho errado, já andei no caminho da prostituição, do adultério, e agora? Minha vida acabou? Não, não acabou. Sabe por quê? Porque existe o caminho do arrependimento, o caminho da mudança de vida. Então, voltar-se para o Senhor, arrepender dos pecados e abandonar a vida de pecado. E começar daqui para frente a andar na retidão, a andar no caminho do Senhor, a andar na santidade, a andar na fidelidade ao Senhor. Deus é maravilhoso, Ele jamais abandona o quebrantado, o contrito, o arrependido. Ele jamais abandona, mas Ele abraça e dá uma nova oportunidade de vida. Deus é maravilhoso. Nós vamos começar então agora o capítulo 3. Esse capítulo 3 de Provérbios, ele é muito lindo. Ele é um capítulo maravilhoso, de conselhos assim muito ricos para as nossas vidas. Todo o texto, né? Mas tem uns que aquecem mais o nosso coração. E o capítulo 3 é um desses capítulos. Aqui, fala-se o título do capítulo 3, Exortações da Sabedoria a obedecer ao Senhor. Versículo 1.
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2. Porque eles, ou seja, os meus mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e anos de paz. Aqui vem nos lembrar, queridos, que os ensinos do Senhor, os mandamentos de Deus, eles não podem ser esquecidos da nossa vida. Por isso que a gente, mesmo que já leu a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, a gente precisa continuar relendo, para estar relembrando, porque nós não podemos esquecer os mandamentos do Senhor, porque eles são para a nossa proteção. Eles são para trazer sobre as nossas vidas uma grande recompensa, como diz o versículo 2, longevidade, que é aumentar os nossos dias de vida, e também trazer vida e trazer dias de paz. Você quer ter paz? Você quer viver bem? Ande no caminho do Senhor. Trilhe o caminho da santidade, para você desfrutar desses caminhos. O elixir da vida é não esquecer o ensino e os mandamentos do Senhor. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Veja bem, tanto a benignidade como a fidelidade são frutos do Espírito. Nós não nascemos pessoas benignas e fiéis. Isso a gente não nasce assim. É só a gente ver um bebê, uma criança, de 1 aninho, você já vê muitas vezes, o ímpeto, a propensão para fazer o que é errado. Às vezes ele escuta um palavrão e ele reproduz. E a gente repetindo o que é correto ali, diuturnamente, e a criança tem dificuldade de reproduzir o que é certo, porque a tendência do mal está dentro da gente. Então a benignidade e a fidelidade são frutos do Espírito, que nós precisamos buscar no relacionamento com Deus, numa vida de intimidade com o Senhor. Ser benigno, o que é? É agir com doçura até com as pessoas rudes e as pessoas difíceis. Às vezes a gente tem dificuldade, fulano é tão difícil, eu tenho até medo de fulano. Mas se você for uma pessoa benigna, você vai continuar sendo doce até com essa pessoa que é difícil. E essa pessoa difícil pode ser dentro da nossa casa, pode ser pessoas próximas, mas nós somos desafiados a ter o fruto do Espírito e a sermos dóceis, benignos com esses que estão ao nosso lado. E ser fiel é permanecer leal, mesmo quando nós somos injustiçados. A lei lá do mundo você foi injustiçado, seja injusto também com aquela pessoa. A Bíblia vem e fala para a gente, olha, o meu padrão foi injustiçado, permaneça fiel, independentemente da injustiça que você sofreu. Esse é o padrão de Deus para nós. Que padrão elevado, meus irmãos? Padrão elevado. E a benignidade e a fidelidade, elas são joias que elas não é para serem colocadas apenas de vez em quando. Eu vou ser benigno e fiel só de vez em quando. Não, queridas. A Bíblia fala para a gente atar como um colar no pescoço de uso constante, Porque tem colar que a gente coloca e tira. Não, é um colar contínuo que deve estar pendurado no nosso pescoço. Deve estar gravado nas tábuas do nosso coração, para ser usado todo dia, toda hora, a qualquer momento, com qualquer pessoa. Benignidade e fidelidade. Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aqui é uma continuidade do versículo 3. Se nós não desampararmos a benignidade e a fidelidade, nós acharemos graça e boa compreensão. Só diante de Deus? Não. Também diante das pessoas. Nós vamos achar graça e compreensão, ou seja, pleno entendimento. Nós vamos achar graça, pleno entendimento, discernimento diante de Deus e diante dos homens, quando nós agirmos assim. Essas duas virtudes,
resume-se a essência da vida cristã. Os que praticam fidelidade e semeiam a benignidade têm seu caminho aberto para as outras pessoas e para Deus. Têm pleno discernimento para compreender as coisas da terra e do céu. Essas pessoas acham graça diante de Deus e dos homens. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A gente vive uma época que as pessoas estão decepcionadas por serem traídas, por serem enganadas. Muitos estão decepcionadas, seja com pessoas, com instituições, até mesmo com igrejas, muitas vezes. Pessoas estão se decepcionando. E aqui vem falar para a gente confiar no Senhor, porque Deus, Ele nunca vai nos decepcionar. Sabe por que Ele não vai nos decepcionar, queridos? Porque Ele é luz e nele não há trevas. Porque Ele é verdade, nele não há mentira. Ele é fiel e nele não há injustiça. Ele é santo e nele não há trevas. Então o nosso Deus nunca vai nos decepcionar. Por isso o texto diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie naquilo que você acha. Confie no que Deus diz. Ele sim nunca nos decepciona. E aí a gente fala assim: nossa, mas é muito elevado o padrão da Bíblia, né? Sim, mas você pode confiar, porque é o caminho que conduz à vida, é o caminho que te conduz à plenitude, é o caminho que te conduz à paz, é o caminho que te conduz à segurança, é o caminho que te conduz à vida eterna. Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para nos enganar de alguma forma. Deus, Ele é verdade e Ele jamais desampara aqueles que o buscam, jamais decepcionam aqueles que nele esperam. Versículo 6, para a gente finalizar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Queridas, reconhecer Deus nos seus caminhos, aqui é um mandamento. Nesse versículo tem um mandamento e tem uma promessa. O mandamento reconhece Ele em todos os seus caminhos, ou seja, leve Deus a sério no caminho que você está trilhando. Reconhece Ele. Tem gente que começa a trilhar o caminho e reconhece Deus, mas no meio do caminho ele abandona as orientações e os mandamentos de Deus. Queridas, vai dar errado. Vai ter abismo, vai cair no buraco, vai dar errado. Porque para aqueles que reconhecem a Deus nos caminhos, há a promessa de que Ele endireitará as tuas veredas. Se você não reconhece Ele o tempo todo, você vai cair no buraco, porque sua vereda vai ficar torta. Você vai cair no abismo, porque vai ter uma curva sinuosa e você vai cair lá embaixo. Então, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em todo o percurso e em todas as áreas da sua vida. Porque muitas vezes nós reconhecemos a Deus, não, nessa área eu reconheço. Na vida financeira tudo bem. Na vida sentimental, não, nessa área aqui pode deixar que eu mesmo tomo conta. Eu que vou dizer, eu não vou depender de Deus não. A Bíblia diz, o texto é claro, reconhece o Senhor em todas as áreas da sua vida, em todo o seu caminho. E Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a promessa de que quando nós reconhecemos o Senhor no caminho constante, no caminho inteiro e em todas as facetas da nossa vida, nós andaremos por caminhos retos. Ele vai endireitar os nossos caminhos para a gente não cair no abismo, para a gente não cair no buraco, para a gente não trombar numa árvore que está ali no caminho sinuoso. O Senhor, Ele endireita o caminho daqueles que buscam a Ele. Essa é a palavra rica para nós, queridas, nesta noite, nesta hora, que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Amém.